Senhor a todos. Amém. Feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar com vocês aqui para celebrar o segundo ano das Mulheres Notáveis. E é uma honra para mim estar aqui com vocês. Eu sempre falo que estou começando agora, vocês tenham paciência comigo. A minha vida toda eu sempre cantei, mas agora o Senhor está colocando eu para falar, então a gente não pode fugir. E ainda estou, é nova ferramenta, gente, então estou afiando ela. Se eu falhar aqui, vocês me perdoem, mas eu quero conseguir passar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para vocês nessa manhã. Quando a pastora Cíntia conversou comigo, ela me deu o tema da palestra. E o tema que nós vamos falar hoje é Fale a Verdade. Eu gostaria já de começar aí mexendo com vocês. Fala para sua amiga, para o seu irmão aí do lado. Fale a verdade. Fale a verdade. Eita, chega de mentira. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, santo. Irmãos, é bem verdade que falar a verdade nos dias de hoje, nos dias atuais, se tornou um assunto um tanto polêmico, porque a verdade nos nossos dias ela tem se tornado relativa. Não é verdade? O que é verdade para uns, muitas vezes não é verdade para outros. Uma frase ideológica muito conhecida dos nossos dias, eu creio que vocês já ouviram, é que cada um tem a sua verdade. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? Por aí. E é por isso que nunca se viu tantas atrocidades, tantas injustiças, tantas aberrações como nos nossos dias. Nós estamos vendo coisas que gerações passadas não viram. E nós estamos vendo hoje. Verdade. É um movimento que tem surgido, mas na verdade começou na década de 90 nos Estados Unidos, que se chama Therians. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas provavelmente vocês já viram. É um movimento de pessoas que elas acreditam ser animais. Então elas passam por cirurgias, colocam próteses, porque elas dizem que elas se sentem assim e essa é a verdade delas. Pessoas que se identificam com cavalo e aí começam a se transformar num cavalo, se identificam com cachorro, aí já estão indo às ruas, inclusive com coleira, não sei se vocês já viram aí na internet. E essa é a verdade deles. E se você for contra, você está desrespeitando essa pessoa, porque essa é a verdade dos dias atuais. Cada um tem a sua verdade. Outra mais comum são aquelas pessoas que nascem mulher e querem ser homem, né? Vocês já estão mais acostumados com essa situação e vice-versa. E essas pessoas dizem o quê? Essa é a minha verdade. Eu me sinto assim. Então elas se sentem assim e essa é a verdade delas. Mas, segundo o dicionário Aurélio, o que é a verdade? A verdade é propriedade de estar conforme os fatos. Segundo um teólogo muito conhecido, pastor também americano, John Piper, ele disse assim: meus sentimentos não são a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E segundo a Bíblia, em João 4, no versículo 16, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, queridos, Jesus é a verdade absoluta. Não interessa qual tese seja levantada, é incontestável. Jesus é a verdade, porque através dele nós nos encontramos, nós somos libertos do pecado e podemos ser nós mesmos em plenitude de vida em Cristo Jesus. Então, Jesus é a verdade que liberta. E um dia essa verdade que é Jesus, ele marcou um encontro com uma mulher. E esse encontro foi um encontro surpresa. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. Glória a Deus. Eu acredito que vocês já ouviram também essa história. Mas a gente vai estar lendo aqui, vai ser um pouquinho longo, mas é só para refrescar a memória, tá bom? Amém. Glória a Deus. No capítulo 4, a partir do versículo 3. Assim deixou a Judeia e voltou a Galileia. No caminho, teve que passar por Samaria. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado a seu filho José. O poço de Jacó ficava ali, e Jesus, cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água, e Jesus lhe disse: por favor, dê-me um pouco de beber. Naquele momento, seus discípulos tinham ido ao povoado comprar comida. A mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusavam a ter qualquer contato com os samaritanos.
Você é judeu, eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus. Como é que pede água para beber? Jesus respondeu: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você pediria e eu lhe daria água viva. Mas você não tem corda nem balde. O poço é muito fundo, disse ela. De onde tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante do que nosso antepassado Jacó, que nos deu esse poço? Como pode oferecer água melhor que esta que Jacó deu a seus filhos e seus animais bebiam? Jesus disse: quem bebe desta água, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede e nem precisarei vir aqui tirar água. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse: é verdade, você não tem marido, pois tivesse 5 maridos, e o que estás agora não é seu. Certamente você disse a verdade. Amém? Então, queridas, nesse encontro com a mulher samaritana, nós podemos ver que não foi uma mera coincidência, não foi por acaso. A Bíblia vai nos dizer que foi necessário que Jesus passasse por Samaria. Ela não fala o porquê que Jesus tinha que passar, mas era necessário. E no final dessa história nós só podemos concluir que a intenção de Jesus ao passar naquela cidade, ao encontrar com aquela mulher, foi totalmente proposital, porque ele trouxe transformação para aquela mulher e para a história daquela cidade. E hoje aqui não é diferente. Ele chegou primeiro, ele já está presente, ele marcou um encontro conosco nesse poço aqui abençoado chamado Projeto I, para transformar a nossa história, para mudar as nossas vidas, amém? E para que de fato Jesus pudesse transformar a história dessa mulher, ele tinha que trazer à tona a sua realidade. Não é que Jesus não soubesse, mas ela precisava reconhecer a realidade dela para que de fato a verdade de Jesus pudesse ser revelada a ela. E eu gostaria, se vocês estivessem fazendo anotações aí, se você puder anotar, eu gostaria que você escrevesse assim: verdade versus realidade. Existe uma diferença. E embaixo da realidade você pode colocar assim: o que eu vivo. E embaixo da verdade você coloca o que eu sou em Jesus. A verdade está em Jesus. Mas muitas vezes nós vivemos certas realidades por aí. Não é verdade? É verdade. Então eu gostaria de analisar com vocês alguns pontos da realidade da mulher samaritana. E o primeiro ponto é que a mulher samaritana, ela vivia de ressentimentos. Nós vamos ver no versículo 6 que Jesus ele marca um encontro com ela. Como eu disse, um encontro surpresa, porque ela não sabia, mas ele já tinha premeditado tudo. Ele encontra com ela ao meio-dia. E no costume da época, quem buscava água para abastecer as suas casas eram as mulheres. Só que as mulheres costumavam ir ou no período da manhã ou no final da tarde, em que o sol estava mais ameno, em que o sol não estava tão quente. Mas essa mulher ia ao meio-dia buscar água. E isso fala muito sobre a realidade daquela mulher. Fala muito sobre como ela se sentia. Aquela mulher ia ao meio-dia para fugir da comunidade, porque ela se sentia indigna, ela se sentia indecente, discriminada, pecadora, pois estava em um relacionamento com um homem que já não era o seu marido. Então ela tentava fugir da sociedade, ela tinha uma percepção ruim de si mesma e não deixava de ser verdade. Aquela era a realidade dela. E eu quero aplicar aqui hoje para vocês, nesta manhã, que muitas vezes isso pode acontecer conosco, diante das nossas falhas, diante dos nossos erros, dos nossos pecados que nós cometemos. O diabo ele quer já nos rotular. Ele já quer falar para você: ó, você é isso. E aí você começa a trazer aquilo, a sua identidade, você começa a aceitar aquilo, porque aquela mulher já não era o primeiro
casamento dela, o primeiro relacionamento, ela já estava no 6º relacionamento. Então ela foi deixando que aquilo fosse uma realidade para a vida dela. Mas nesta manhã, eu quero dizer para você que há perdão para as nossas vidas. Glória a Deus. Os nossos erros do passado, o que fizemos, ou até o que está acontecendo hoje, há perdão para nós nessa manhã. Isso não é a nossa identidade em Cristo Jesus. Em Provérbios 28:13 está escrito assim: aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E a misericórdia nos alcança nessa manhã. Amém? Você recebe? Aleluia. E o segundo ponto dessa mulher é que ela tinha uma carência não identificada. No versículo 13, nós vamos ver também que Jesus, ele foi muito estratégico e muito preciso, porque ele começa falando com ela sobre água e sobre sede, porque ele sabia que a alma dela tinha uma sede muito grande. Ele identificava isso, mas para ela era uma carência. Por isso que ela se realizava em relacionamentos. E vamos concordar, irmãs. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Mulher, ela pode se frustrar no primeiro relacionamento. E aí ela vai procurar um segundo relacionamento. Mas se ela se frustrar no segundo, aí eu acredito que já é mais difícil. Né? Geralmente é assim. Quando a mulher se frustra no segundo, aí ela dá mais nos dias de hoje que as mulheres estão mais feministas, né? Ah, eu não preciso de homem. Não quero saber de homem, tô cansada, tô frustrada. Mas essa mulher tinha uma carência tão profunda que ela já estava no 6º. E ela ia tentando. E cada vez mais procurando se realizar em relacionamentos. Tem uma frase que diz assim: todo excesso revela uma falta. E uma outra frase de um escritor muito famoso, Fyodor Dostoevsky, que diz assim: existe um vazio no homem do tamanho de Deus. E se nós não identificarmos, gente, esse vazio, nós vamos começar a preencher com coisas banais, né? Às vezes são coisas tão fúteis que às vezes não é nem pecado. Mas você vai, não tem nada não. E aí você vai. E aí o espaço de Deus vai ficando de lado, e você vai preenchendo com tantas coisas que a presença já não tem mais espaço para a presença de Deus. Então que nessa manhã o Senhor nos ajude a identificar essa falta. Aonde há excesso, você pode ter certeza que é onde está a sua carência. Se tem muito excesso, começa a avaliar. Porque às vezes a gente está tão acostumado que a gente não enxerga mais. Mas pede para o Espírito Santo nessa manhã: Deus, onde está o meu excesso? Onde está essa carência? Para que você possa começar a dar espaço para a presença, a buscar a intimidade com Ele, para que você possa tirar tempo com a palavra, com oração, buscando mais o Senhor. Até mesmo aqui não tem força em casa, vem para a igreja, mas não deixe que os excessos tomem lugar da presença de Deus na sua vida. Amém? E o terceiro ponto, essa mulher, ela estava aprisionada a crenças equivocadas. E eu vou ler aqui para vocês no versículo 20 deste capítulo 4, que diz assim: então diga-me, por que os judeus insistem que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim? Essa mulher, gente, apesar de pecadora, apesar de errônea, ela tinha uma preocupação, ela tinha uma dúvida. Qual a adoração que Deus recebe? Porque havia uma disputa, uma briga entre os judeus e os samaritanos, não só política, mas de religião também. Os judeus afirmavam que a adoração que Deus recebia era lá no templo em Jerusalém. E os samaritanos falavam que era no Monte Gerizim. Então ela cresceu debaixo dessa influência, nessa crença, acreditando que a adoração dos samaritanos era no monte, era lá que Deus recebia. E ela tinha um espírito adorador, mesmo diante das suas falhas, ela tinha essa preocupação. E ela questionou o Senhor: que adoração que Deus recebe? Qual adoração que está certa? E aí Jesus vai responder para ela assim no versículo, deixa eu ver aqui, 21. Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. O que Jesus estava falando com aquela mulher é algo que ainda já estava para ser revelado, estava próximo. Ele estava falando da nova aliança que era Ele mesmo. Porque quando Jesus morreu na cruz e se entregou ali, o véu do templo se rasgou e nós tivemos acesso direto ao Pai. E aí já não tem mais esse negócio de que adoração Deus recebe.
É em qualquer lugar, ele falou para ela. Glória a Deus. O que ele estava buscando? Os verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E ele revelou a ela isso, porque ela estava numa angústia de saber qual a adoração que ele recebe. E Jesus veio revelando para ela. E muitas vezes, nós, até mesmo nos dias de hoje, com tanta informação, né, nós estamos num tempo tão avançado. E muitas vezes nós caímos nessas crenças errôneas. Gente, a palavra de Deus é verdade. Se não foi Jesus que falou, começa a se questionar. Porque às vezes tem tantos dogmas humanos que a gente vai acarretando na nossa vida. E aí, não, mas a adoração que Deus recebe é da igreja da parede branca. Não, a igreja que Deus recebe é da igreja da parede preta. Porque agora tá uma polêmica aí, né? De parede preta, parede branca. Não, a adoração que Deus recebe é do povo do véu. Não, a adoração que Deus recebe é das irmãs que são libertas, que usa tudo, faz até tatuagem. Queridos, o sacrifício de Jesus ele foi tão alto. O sangue de Jesus, ele verteu por mim e por você. E nós estamos limitando esse acesso. Nós estamos perdendo tempo questionando, mas qual que é que Deus está se agradando? Qual que Deus recebe? Ele está procurando verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. E eu gostaria, se alguém puder ler para mim aqui nesta manhã, no Evangelho de João, no capítulo 1 e o versículo 12, para nós encerrarmos. Mas a todos que o receberam, aos que creram nele, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E essa é a verdade. Essa é a verdade de Cristo sobre nós. Não é o que o pecado fez com a sua história, não é o que você viveu lá no passado, não são os rótulos que Satanás e muitas pessoas estão dizendo por aí a teu respeito. Mas a todos quanto receberam, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia, você é filha, você é escolhida, você foi eleita. Desde a eternidade, não foi no ventre da sua mãe que começou a tua história, foi lá na eternidade. Ele te elegeu nele. Então não há nenhum acesso limitado, porque o véu se rasgou e você tem livre acesso. Você é filha amada. Nesta manhã receba essa palavra e que o Senhor, pelo seu Espírito, continue ministrando ao seu coração mais e mais. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.